Então, assim, chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu tenho um negoção na mão, mas eu não tô conseguindo virar ele. O que que eu tô fazendo de errado? Foi aí que eu vi, assim, o crescimento das franquias. Isso tem um tempo já, tá? Aham. Talvez uns 6 anos. Então, 6 anos. Isso. E eu falei, já estava com 10 anos de Simpla. E eu falei assim, como é que essas clínicas conseguem abrir em tantas cidades do Brasil, sendo que o dono mesmo da franqueadora, né, Aham. o cara que bolou aquilo tudo, nem bota o pé lá. O que eles sabem que eu não sei? E olha, Aham. eu vou te falar, não me faltou curso. Eu fiz sucesso odonto, fiz consultoria de não sei o quê, fiz gorro não sei das quantas. Tudo que você pode Uhum. imaginar de Aham. curso, eu tinha feito. Mas o que que acontece? Qual que é o problema desses cursos? Você te dá um monte de informação, você fica com aquela monte de informação, mas não necessariamente você tem habilidade para colocar aquelas informações em prática. Sim. Esse é o ponto. Por isso que tenho minhas ressalvas assim, inúmeras com relação a essas consultorias, tá? Aham. Exatamente por isso. Então vamos lá. Aí eu falei, o que que eu estou fazendo de errado? Sabe o que que eu fiz? Eu fui lá e comprei uma bandeira de franquia. Comprei e trouxe para Juiz de Fora há uns 6 anos, mais ou menos, Aham. uma clínica de franquia. Eu mantive a Simpla, tá? A Simpla continuou lá, funcionou normal. Aham. Falei assim, mas eu tenho que aprender com esse pessoal e vou colocar aqui. E se der muito certo, dependendo, eu vou até largar a mão da Simpla e vou seguir só com essa bandeira de franquia. Aham. Trouxe, na época, a maior rede de implantes do Brasil, não sei como é que tá hoje. Aham. E aí, abrimos. Com 4 meses de clínica aberta, eu olhei para os métodos que faziam com que aquele negócio fosse rentável, lucrativo, e vi que aquilo não era justo com ninguém, nem com os pacientes que entravam ali dentro, nem com os funcionários que trabalhavam, muito menos com os dentistas. Sim. Eu chamei meus ex-alunos para trabalhar lá e, de repente, era aquela miséria que estava sendo paga, um trabalho de volume, de quantidade. Eu falei Sim. assim, gente, peraí. Eu estava lá na época, não sei quantos anos, mas eu já tinha 10 anos de Simpla. Eu tinha quase 20 anos, 20 anos de formato. Eu nunca precisei fazer um contrato com entrelinhas para ganhar um paciente, sabe? É. Eu nunca precisei forçar procedimentos que não precisam ser feitos na boca dele. E aí eu comecei a entrar em choque, porque essa era a metodologia da rede. E aí eu entrei em choque Aham. naquela época. Falei assim, isso não é para mim. Então, com 4 meses, infelizmente, assim, eu tive um choque muito grande com a franqueadora. E eles vieram aqui em Juiz de Fora, olharam tudo e falaram que realmente o problema da unidade Juiz de Fora era eu. Por quê? Porque eu era o cara que falava assim: o quê? Aprovaram para você um protocolo? Não, seu caso não é protocolo. O seu caso aqui são só 2 implantes. Esses dentes estão bons, é preciso de um tratamento periodontal. E ele falou assim: não, mas assim você está acabando com o faturamento da rede. Nossa. Juiz de Fora tem tudo para ser a número 1 hoje, ou está entre as 3 tops do Brasil. Só que da forma como você está falando, você não vai conseguir bater as metas. Eu olhei aqui e Putz. falei assim: olha, você me desculpa, eu tenho 20 anos de formado, nunca precisei enganar ninguém, muito menos desvalorizar qualquer colega meu para poder bater uma meta que é interessante para você. Eu não preciso desse tipo de lucratividade, desse tipo de dinheiro. Eu prefiro voltar para a minha odontologia, que é aquela que eu sempre acreditei, que é uma odontologia de valor para os meus pacientes e de valor para os dentistas que trabalham comigo. Verdade. Então, estou entregando. A minha sócia na época resolveu, comprou minha parte, ela segue, então foi para frente. E eu saio dessa rede. Mas eu vou te falar, eu aprendi muita coisa boa com eles. Eu Aham. aprendi coisa boa, sem dúvida alguma. Eu aprendi realmente o que que é o empreender com a odontologia. Sim. Eu pego uma peneira, dou uma peneirada, jogo o cascalho que eles me Fora. ensinaram Aham. fora, entendeu? Mas tinha uma poeira fina e interessante. E eu pego aquilo ali e aplico dentro da Simpla. E assim eu começo a fazer esse crescimento. Por quê? Eu começo a imprimir dentro da Simpla coisas que eu não me atinava, sabe? Pontos Aham. que eu falava assim, cara, consultoria nenhuma me mostrou que podia ser assim ou que deveria ser assim. Assim a Simpla faz isso aqui, ó, ela sai voando, Sim. literalmente. Foi o nosso maior crescimento. Então eu saio de uma pequena unidade lá de
120 metros quadrados, hoje a gente está numa unidade de 800 metros quadrados, para você ter uma Nossa, ideia. É bem enorme, grande. aliás, está convidada a conhecer assim por Com algum dia. certeza, eu vou lá. E o melhor de tudo, valorizando os profissionais. Hoje, pergunta qual dentista que quer sair de lá. Ninguém. Todo mundo se sente bem em trabalhar lá, porque eu Verdade. respeito os colegas e valorizo os colegas. Isso é E importante. principalmente os pacientes também, e tudo isso com lucratividade, sem ter que trocar cebola, que é o que eu fazia no passado. Aham. A partir daí eu falei assim, cara, eu criei um formato tão bacana agora que eu consegui unir dentistas que pensam como eu, que é uma odontologia Aham. justa, de valor, a um formato empreendedor e lucrativo, porque a odontologia tem que ser assim também. A gente não é ONG, não. A gente está aqui, Exatamente. eu falei assim, vou replicar isso, porque eu fiz e já deu certo. Então, tá na hora de eu replicar. É onde eu crio o Grupo Simpla de Clínicos Odontológicos, Aham. onde eu pego esse formato e começo, então, a oferecer a profissionais. Falei assim, olha, Aham. existe esse formato. Se tem interesse?